Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos para aprender da Tua Palavra, meu Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Deus, nos conduzindo, nos dando sabedoria, meu Pai, nos dando discernimento. Eu te apresento, Senhor, a vida de cada pessoa que está assistindo essa aula e eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha ensinar, Deus, cada um, que o Senhor venha nos transformar, meu Pai, segundo a sua vontade, que em nome de Jesus o Senhor venha fortalecer a nossa fé, aumentar, Senhor, a nossa fé e que nós estejamos firmes, Deus, na Tua presença, andando nos Teus caminhos, que o Senhor venha, Pai, nos dar domínio próprio, Senhor, mansidão, que a gente tenha os frutos do Espírito, Pai, revelados nas nossas vidas, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Os Prejuízos da Mentira na Família. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe: Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Então, na lição de hoje, nós vamos falar a respeito da mentira e a gente vai usar como exemplo esse casal que viveu ali na época do início da igreja. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que quando a igreja iniciou, eles foram batizados pelo Espírito Santo, foram cheios, e nos primeiros anos da igreja, os cristãos, eles viviam em comunidade. E aquelas pessoas que tinham mais dinheiro, voluntariamente, elas vendiam os seus bens, vendiam as suas posses e entregavam na igreja para que aquele dinheiro fosse repartido e pudesse ajudar a toda aquela comunidade, especialmente aos órfãos e às viúvas que não tinham renda e não tinham com que se sustentar. Eu acredito que essas pessoas que faziam isso, elas tinham uma atenção, As pessoas viam isso que elas estavam fazendo, esse desapego, essa generosidade, e talvez elas fossem admiradas, elogiadas por isso, e Ananias e Safira queriam ter essa atenção. Mas eles não fizeram a coisa certa. Por quê? Eles queriam ter a atenção das pessoas por uma coisa que eles estavam fazendo de maneira enganosa e maneira mentirosa. Então, o pecado de Ananias e Safira foi a mentira, porque eles podiam ter vendido a propriedade deles, como o próprio apóstolo Pedro falou, e ficado com o dinheiro. Ninguém ia se importar, eles não eram obrigados a entregar o dinheiro na igreja. Eles não precisavam vender, ou eles podiam ter vendido
e ter dado parte, mas assim, falando que estava dando parte. Falou assim, olha, eu vendi essa propriedade, eu vou dar metade, eu vou dar 10%, eu vou dar 20%. Mas não, eles mentiram, eles disseram que estava entregando tudo, que eles tinham vendido para doar todo o dinheiro ali para a comunidade cristã, para a igreja daquela época. E quando eles fizeram isso, eles estavam mentindo para a autoridade constituída por Deus naquela época na igreja. O apóstolo Pedro, ele era um dos líderes da igreja. Então, eles estavam mentindo para uma liderança, para um líder espiritual da igreja naquela época. E aí a gente vai ver na lição de hoje as consequências da mentira dentro da família. E, na verdade, esse pecado da mentira traz consequências dentro, fora da família. De qualquer maneira, ela vai trazer consequências para a nossa vida. Mas só que quando isso acontece dentro da família, por um dos líderes da família, como é o caso do pai ou da mãe, isso vai gerar consequências para toda a família. E uma coisa que nós precisamos entender, e não se esquecer disso jamais, é que o diabo é o pai da mentira. Quando nós mentimos, nós estamos nos igualando a ele. Nós estamos se tornando mentirosos com o pai da mentira. E a mentira, ela sempre vai trazer consequências para as nossas vidas. E é um comportamento que nós temos que abominar, que nós precisamos evitar. E dentro da família, nós precisamos ter a cultura da verdade, de falar sempre a verdade. Amém? O primeiro tópico da lição, ele fala assim, uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? O que significa conversão? Significa que nós mudamos, que nós somos transformados, que nós aceitamos a Cristo e essa atitude transforma a nossa vida. E sempre que alguém aceita a Cristo, sempre que alguém se converte ao Evangelho, verdadeiramente vai ter transformação na sua vida. E nós vamos ver essa mudança através dos frutos, através do comportamento, através das atitudes dessa pessoa que foi convertida e que foi transformada. Então, apesar de Ananias e Safira terem se unido à igreja local, eles eram simpáticos à causa do evangelho, ao cristianismo, eles não se converteram verdadeiramente. Eles não foram transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eles estavam convivendo ali com a comunidade cristã, mas eles não estavam tendo frutos, de realmente terem sido transformados, terem sido regenerados pelo Espírito Santo. E a gente vê isso através dessa atitude que eles tiveram de tentar enganar a liderança da igreja, a igreja e os membros da igreja de uma maneira geral. Eles estavam apresentando frutos, obras da carne, que é a mentira, que é a cobiça, que é a inveja e não os frutos do Espírito. Amém? O próximo subitem diz assim, a comunhão na igreja de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos, quando a gente lê, a gente vai perceber que existia um forte espírito de comunhão dentro da igreja naquela época. A comunidade, ela era bastante unida, Os convertidos daquela época, eles eram unidos. Diz que eles tinham tudo em comum. Por quê? Porque a transformação do Espírito Santo de Deus gerou isso no coração deles, especialmente naquele início, naquela época, onde a igreja ela era tão perseguida, ela era até proibida, era muito importante que houvesse essa união, essa comunhão, essa harmonia entre os membros da igreja, porque se, além deles serem perseguidos pelos que estavam fora da igreja, houvesse contendas, discórdias, desunião dentro da própria igreja, então de fato a igreja não teria crescido, não teria se expandido da maneira como aconteceu. E como eu disse anteriormente, as pessoas elas vendiam os seus bens e entregavam na igreja para que aquela
dinheiro fosse repartido entre todos, para que ajudasse toda a comunidade. E aí ele fala o exemplo de Barnabé, que ele vendeu as suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária. Ele não era obrigado a fazer isso, a igreja ela não obrigava, não falava que as pessoas tinham que fazer isso. Eles faziam porque eles queriam. Então Barnabé vendeu e entregou tudo de forma voluntária para suprir as necessidades dos cristãos carentes. Amém? O próximo subitem diz assim: a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Então, esse casal, quando eles viram o desprendimento de Barnabé em entregar tudo aquilo que ele tinha, o coração deles dois encheu de inveja por causa da atitude, do comportamento de Barnabé. E aí eles quiseram parecer generosos sem, na verdade, serem. Então, eles se uniram, eles foram invadidos pelo sentimento carnal da inveja, porque eles tiveram inveja da atitude que Barnabé teve. E aí eles se uniram, combinaram uma mentira com a intenção de enganar a igreja, inclusive os líderes. E eles não pensaram assim que aqueles homens, os líderes, os apóstolos que estavam na liderança da igreja, eles eram homens cheios pelo Espírito Santo de Deus. Então, é difícil você enganar uma pessoa que tem discernimento espiritual, que o Espírito Santo de Deus está agindo, que o Espírito Santo de Deus está conduzindo. Então, naquela atitude deles de tentar enganar a igreja, não foi bem recebida pelo Senhor, foi como se fosse um engano ao próprio Espírito Santo de Deus. E aí, como eu disse, o plano deles foi esse: vender uma propriedade que eles tinham, e ao invés de entregar todo o dinheiro, eles iam falar que estavam entregando tudo, mas na verdade eles iam reter uma parte desse dinheiro, porque eles não queriam entregar tudo voluntariamente ali na igreja, mas eles queriam parecer que tinham feito isso. E assim, é muito triste e vergonhoso quando a inveja, a cobiça e a mentira se instalam no meio de uma família, especialmente quando essa família se diz ser cristã. Por quê? Primeiro, se for o caso dos pais, os pais mentindo, os filhos, eles vão ver aquela mentira dos pais e eles vão acabar aprendendo com o exemplo dos pais a mentirem também. Como eu disse, a mentira ela traz consequências, e quando os líderes mentem, a consequência vem sobre aqueles que estão debaixo da sua autoridade também, né? Sobre os seus liderados. Então, quando os pais mentem, a consequência dessa mentira e desse pecado pode atingir toda a família. Então, nós precisamos estar vigilantes, porque o diabo ele anda em derredor tentando nos tragar. Da mesma maneira que Satanás enganou Adão e Eva quando eles estavam lá no paraíso, ele continua até hoje tentando nos enganar com mentiras. Então ele nos conta mentiras para que a gente possa se tornar iguais a ele, né? Para que a gente se torne também mentirosos, como é Satanás. Por isso que nós temos que estar vigilantes, nós precisamos estar atentos e rejeitar todo tipo de comportamento que vai contra a natureza de Deus, a natureza do Espírito Santo, a vontade do Senhor. Amém? O próximo subitem diz assim: quando a mentira e o engano enchem os corações. Cheio do Espírito Santo, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Paulo disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava todo em teu poder? Porque formaste neste desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque muitas vezes,
Quando a gente peca, quando a gente mente, quando a gente engana, a gente pensa que está fazendo isso com outras pessoas. Mas olha o que Pedro diz para Ananias. Ele não mentiu para Pedro, ele mentiu para Deus. Ele não estava mentindo para as pessoas, ele estava mentindo para Deus. E a gente precisa estar atento a isso, porque tudo o que nós fazemos está sendo observado. Tanto Deus está vendo quanto Satanás também. Então, o diabo, ao mesmo tempo que ele nos incita, que ele nos provoca a pecar, a fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus, quando nós fazemos isso, quando nós pecamos, ele mesmo nos acusa diante do Senhor. Olha só o que aquela pessoa fez, olha só o que aquele que se diz cristão, que se diz seu filho, está fazendo. E além disso, as pessoas também estão vendo e elas vão apontar e elas vão acusar. Como é que fulano, que diz que é cristão, que diz que é crente, que está na igreja, está fazendo isso, está mentindo, está adulterando, está enganando, está cobiçando, está sendo invejoso? Então, nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes e com o nosso comportamento. Amém? O próximo subitem fala assim: o problema da mentira dentro da família. A mentira produzida da família. Ananias e Safira, eles imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha que eles tinham de tentar esconder a verdade sobre a venda da propriedade com relação ao valor, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para eles mesmos. Eles queriam ficar como se fossem generosos, como se fossem bons, pessoas que tinham dinheiro, mas que eram desapegados, que estavam contribuindo, que estavam entregando ali dentro da igreja como as outras pessoas estavam fazendo. E as outras pessoas estavam fazendo por quê? Porque de fato elas tinham sido transformadas. E naquela época foi isso que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dos cristãos e dentro da comunidade. A própria Bíblia fala, que a gente tem que ser generoso, mas que a gente tem que dar aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Então, se Ananias e Safira não sentiram no coração deles de dar, não era para eles darem. As outras pessoas deram, as outras pessoas venderam as suas propriedades, os seus bens, as suas coisas e entregaram na igreja porque foi isso que o Senhor colocou no coração deles. Foi isso que o Espírito Santo colocou no coração deles, Inclusive de Barnabé, que foi o exemplo que nós falamos. Mas se Ananias e Safira, eles não tiveram esse sentimento no seu coração, então eles não tinham o que fazer. Nós temos que ser guiados e direcionados pelo Espírito Santo. A gente tem que fazer aquilo que o Espírito Santo diz que nós temos que fazer. Amém? E o comportamento de Ananias e Safira fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas continuam com hábitos e comportamentos mundanos. E não é isso que o Senhor espera de nós. E o Espírito Santo de Deus, ele se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filho, filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. E o apóstolo Paulo, ele exorta a gente não mentir uns aos outros. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente percebe que o Senhor ele fala várias vezes que nós temos que falar a verdade. Nós temos que falar a verdade com os nossos irmãos, nós temos que falar a verdade com aqueles que são da mesma fé, que nós não podemos mentir, nós não podemos enganar. Então, ele em vários versículos fala isso de diversas maneiras, mas sempre com a mesma intenção, reforçar que nós não podemos mentir. Então, aquela pessoa que se diz cristã, que aceitou Jesus, que está na igreja, que se diz evangélica, ela tem que observar o seu próprio comportamento. Se ela tem o hábito de mentir, ela precisa colocar essa área da vida dela diante do Senhor e pedir libertação, transformação, porque isso não vem de Deus. Como eu já disse, o pai da mentira é o diabo. E quando nós mentimos,
nós estamos nos assemelhando a Satanás. Então nós precisamos ter cuidado com isso. E não existe mentira grande ou mentira pequena. Mentira é mentira. A intenção da mentira é sempre a mesma, enganar. Quando a gente mente, a gente está querendo enganar, seja quem for. E o Senhor não quer que a gente tenha esse tipo de comportamento. E nós precisamos abandonar todo tipo de comportamento e hábito que são mundanos, né? Nós precisamos realmente pedir ao Senhor para nos ajudar, para transformar as nossas vidas, para que a gente realmente tenha um comportamento transformado, uma vida transformada. Amém? E o próximo subitem, ele fala isso: quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito, e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que eles crucifiquem as suas paixões, a sua carne, os seus vícios. Assim nós devemos viver dominados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que submeter a nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus e a vontade do Espírito Santo. Amém? E toda e qualquer mentira, como eu disse, seja ela grande ou pequena, uma mentira ingênua, ela tem fonte no pai da mentira, que é Satanás. Então, nós precisamos ter cuidado com isso e estar atentos. Então, se a mentira domina a vida do crente, significa que esse crente não está andando no Espírito, mas está andando na carne. Amém? E o próximo tópico, ele diz assim: protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia, dentro de um lar, essa família ela está fadada ao fracasso e a ter vários problemas. No Antigo Testamento, quando a gente lê a história de uma família israelita cujo chefe era Acã, a gente vai ver que o comportamento ruim desse homem Acã trouxe tragédia para toda a família. Então ele foi dominado pela cobiça, pela hipocrisia, e aí ele furtou objetos da cidade de Jericó que eram considerados amaldiçoados. O Senhor havia falado que não era para eles pegarem os despojos daquela cidade, era para eles deixarem tudo lá. Mas Acã, vendo coisas que ele achava preciosas, né, bens valiosos, ele pegou, ele subtraiu para ele. Então, além dele furtar algo que não era dele, ele desobedeceu aquilo que o Senhor tinha falado que não era para fazer. E além disso, ele mentiu, porque todos estavam achando que ninguém tinha pego nada. E aí veio juízo sobre o povo de Israel por causa de Acã, e eles acabaram descobrindo como aconteceu com Ananias e Safira também. Ninguém falou para Pedro, foi o próprio Espírito Santo que falou. Da mesma maneira, o Senhor revelou que Acã havia cometido esse pecado, tinha pegado despojos, coisas que ele não devia pegar, e toda a sua família pagou por isso, porque diz que todos foram mortos. Então, por causa do pecado de um, por causa da mentira de um, que era o líder, né, que era o pai, que era o chefe da família, o sacerdote do lar, toda a família acabou sofrendo as consequências disso. Amém? Então, a ira do Senhor se acendeu sobre toda a família. Nós precisamos ter cuidado com isso, né? Como eu sempre falo, o pecado ele tem consequências. O próximo tópico diz assim: precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado
pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam o casal Ananias e Safira. Então, se a gente der brecha, essas coisas acontecem conosco também. Nós precisamos estar alicerçados no Senhor, nós precisamos estar em espírito, né? Nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar atento, resistindo ao diabo para que ele fuja de nós, né? Não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. E a consequência direta da mentira é a cobiça, é a hipocrisia. E esses dois vícios são obras carnais que podem acabar com uma família, né? A mentira e a hipocrisia. O outro tópico diz assim: não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Então, é indiscutível que Satanás age ativamente na terra, e especialmente contra as famílias cristãs. Então, nós não podemos relaxar com relação à nossa vida espiritual, porque Satanás, ele não descansa, ele não relaxa. Então, muitas vezes, a gente fica assim meio cansado, a gente acaba encontrando desculpas e motivos para a gente não orar, para a gente não ler a Bíblia. Mas o diabo, ele não descansa, ele está trabalhando todos os dias. E como eu falei aqui, especialmente contra as famílias cristãs. Por quê? Porque ele quer tirar as pessoas da igreja, ele quer afastar as pessoas de Deus. Então ele vai ficar insistindo, ele vai ficar agindo na nossa mente, ele vai ficar lançando sementes. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar prontos espiritualmente, preparados espiritualmente. E o que é que vai nos preparar espiritualmente? A oração e o conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos vacilar, porque Satanás, da mesma maneira que encheu o coração de Ananias e Safira, que trabalhou ali na vida daquele casal, ele continua insistindo todo dia nas nossas vidas. Se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos preparados, a gente pode acabar caindo como Ananias e Safira caíram. Por isso, cabe a nós estar em constante oração e vigilância. Oração e vigilância, que é para o inimigo não encher os nossos corações, para o inimigo não nos enganar. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele é a nossa força, que o Senhor, ele nos fortalece, que o Senhor, ele nos capacita. Então, vamos buscar em Deus essa força para resistir às investidas de Satanás. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Portanto, ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. E outra coisa, a gente precisa estar atento. Por quê? Porque às vezes, como eu falei, né, Satanás encheu o coração de Ananias e Safira e eles pecaram, eles enganaram e eles pagaram as consequências, e eles sofreram as consequências ali imediatamente. Os dois morreram. Primeiro morreu Ananias e depois veio Safira, não sabia o que tinha acontecido, confirmou a mentira e morreu também. A mentira, ela tem consequências nas nossas vidas. Só que muitas vezes, quando a gente começa a pecar, quando a gente começa a mentir, ou qualquer outro pecado que seja, a gente não vê essas consequências imediatamente, como foi no caso desse casal. Às vezes demora um pouco para a gente ver. E aí, como a gente não está vendo consequência, muitas vezes a gente pensa que a gente não está errado. Não, mas eu não estou errado, porque não aconteceu nada de ruim comigo. Não aconteceu nada de errado comigo, então as pessoas continuam insistindo ali no pecado e na mentira, e com o tempo elas se acostumam com o pecado e acabam se afastando completamente da presença do Senhor. Então, nós precisamos, como eu falei, estar constantemente em oração. E dentro da família, a gente precisa ter mais atenção ainda. A mentira de qualquer membro da família é prejudicial,
Mas se for dos pais, ela é pior ainda. Por quê? Porque além de dar mau exemplo para os filhos, né? Porque os filhos eles vão ver e eles vão acabar imitando aquele comportamento. Além disso, o pecado dos pais também pode trazer consequência para a vida dos filhos, como eu já falei em outras lições. Por exemplo, um pai que é alcoólatra. O alcoolismo desse pai não vai ser prejudicial somente para a vida dele, vai ser prejudicial para toda a família, porque ele vai comprometer a renda da família, ele vai se tornar ausente, ele vai se tornar muitas vezes violento, agressivo, nervoso, brigão, e tudo isso vai interferir em toda a família, na esposa, nos filhos. Então, todo pecado, toda mentira, tudo aquilo que a gente faz de errado traz consequência para as nossas vidas, mas também pode trazer consequência para a vida de outras pessoas. Então nós precisamos estar vigilantes, né? Estar atentos. A gente não pode descansar, porque o inimigo ele também não descansa. Então que a gente fique firme no Senhor, vigilantes, constantemente em oração, né, buscando a presença do Senhor, lendo, estudando a palavra de Deus e se fortalecendo mesmo através do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é a nossa força. O Senhor deixou ele aqui na terra para nos ajudar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos guiar. Então nós temos que usar essa força do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.